iniciar nosso estudo, a gente vai fazendo como a gente tem feito ultimamente, né? A gente vai, na proporção que for desenvolvendo o estudo, a gente vai lendo o texto, né? E os irmãos vão mantendo a Bíblia aberta para ir acompanhando. Querido Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. Pedimos, Senhor, permissão e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale os nossos corações, que o Senhor nos ensine, nos instrua, ó Deus, de tal forma que venhamos sair aqui hoje, Senhor, completamente entendido daquilo que será passado aqui esta noite. Encontre, Senhor, as nossas mentes, nossos corações, guarda-nos, ó Deus, com o teu Espírito Santo. Oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Bem, no capítulo 17, que nós já passamos por ele tem algum tempo, né? Entre os versos 1 e o verso 3, o apóstolo João, ele é chamado, ele é convidado a ver, a presenciar a queda da grande meretriz, né, da Babilônia, a cidade dos pecados, né? A falsa igreja caiu e foi consumida pelo fogo. Ele é chamado para ver tudo isso, a presenciar isso. Mas agora o chamado, agora no capítulo 21, o chamado é diferente, né? É diferente. Apesar do anjo que o chama ser o mesmo que chamou no capítulo 17. Mas agora o chamado é para ver o esplendor da Nova Jerusalém, a cidade santa, a noiva do Cordeiro. A cidade santa não é somente o lar da noiva, da noiva do Cordeiro, mas sim é a própria noiva do Cordeiro. É uma cidade, como nós dissemos no estudo passado, é uma cidade que não tem edifícios, né? A gente, as pessoas serão a própria cidade, farão a própria cidade. E é a cidade santa que desce dos céus. Agora João, ele contempla o esplendor da Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, e ele, em 12 tópicos, em 12 pontos, né, ele nos esclarece, ele nos mostra, ele nos descreve a miúde, assim, como é essa noiva, como é que é essa cidade, né? Ele descreve passo a passo. E é justamente nessa descrição que nós vamos começar a falar, né? Bem, a primeira descrição que ele dá é que a cidade ela é bonita por fora. Veja o que diz o verso 11. Diz assim: e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Bem, no tempo antigo, no tempo do povo dos judeus, do povo de Israel, a glória de Deus, ela habitava no santo dos santos do tabernáculo. Mais adiante, depois de Salomão, a glória de Deus habitava no santo dos santos no templo. Mas agora, de acordo com a descrição de João, do que ele nos mostra, que a glória de Deus agora habita em nós, nos crentes. A igreja glorificada, ela terá sobre si a plenitude do esplendor de Deus, né? A Shekinah de Deus vai brilhar sobre a sua igreja eternamente. A igreja vai brilhar eternamente. Na verdade a igreja não tem luz própria, né? Mas nos céus tem a luz do Senhor, a luz de Cristo, a luz de Deus, que iluminará, né? Iluminará tudo. O autor aqui, ele diz que
como a lua reflete a luz do sol, a igreja vai refletir a glória do Senhor. É uma glória que é indescritível. A igreja, ela é bela por fora. Por isso que João fala que ela é como pedra preciosa, como cristal, como uma coisa linda, cristalina, uma coisa resplandecente, né? Ela é linda por fora. Também a Nova Jerusalém, ela é bonita por dentro também. Observe os versos 19 e 20, que diz o seguinte: e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, não é crisóstomo, não é crisólito mesmo, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, e um décimo de jacinto e o duodécimo de ametista. Bem, essa cidade, ela era bonita por fora, mas também pelo lado de dentro, porque quando a gente fala em fundamento ou fundação, a gente pensa o quê? No que está escondido, o que está debaixo da terra, né? No caso, a fundação que sustenta aqui essa construção, a construção desse templo está onde? Está debaixo do chão, a gente não vê, a gente não percebe. Mas, no caso da Cidade Santa, além dela ser perceptível, ela é muito, muito preciosa, é muito bela, é um alicerce fantástico, um alicerce lindo. O mais interessante é que são 12 alicerces. 12 alicerces, são 12 pedras preciosas. Qual o simbolismo que a gente extrai do fato de ser 12? É que o fundamento da igreja está justamente nos 12 apóstolos, né? O fundamento está nos 12 apóstolos. Então, por isso que fala de fundamento, e as 12 pedras preciosas significa os 12 apóstolos que Cristo escolheu e que eles saíram pelo mundo, né? Os 11, depois Matias, 12, saíram pelo mundo, depois o apóstolo Paulo, né? E incendiaram o mundo com o Evangelho. Bem, a Nova Jerusalém, ela, enquanto ainda não estiver lá no céu, ela é aberta a todos. Olha o que diz o verso 13 e depois o verso 25. O verso 13: da banda do levante tinham 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. Verso 25: e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Ou seja, a cidade tem 12 portas, né? E ela tem portas para todos os lados. De onde vir, de onde for, ou seja, fazendo uma ideia hipotética, ela estando aqui situada aqui na Terra, né? Um templo aqui na Terra, se as pessoas vierem do oeste, vai chegar lá. Se as pessoas vierem do leste, vai chegar lá. Se vierem do norte, vai chegar lá. Se vierem do sul, vai chegar. Ou seja, nos dá uma ideia de inclusão, de abertura. Ou seja, a igreja tem portas abertas para todos que quiserem entrar, né? Mas as pessoas primeiro precisam querer entrar, e as pessoas precisam também estar dispostas a renunciar aos seus pecados, às suas mazelas, às suas cargas, renunciar a tudo isso e entrar nas portas da Cidade Santa. O Senhor Jesus disse que a porta é estreita, né? E estreito também é o caminho que leva à salvação, né? Quando ele fala porta estreita, é porque
a maioria das coisas que nós carregamos hoje na nossa vida natural, normal, a gente vai ter que deixar de fora, porque não vai passar na porta estreita, né? Não vai passar. Os nossos pecados, as nossas manias, os nossos erros, tudo aquilo que a gente faz que não corresponde com a vontade de Deus, tem que ficar do lado de fora, né? Então, e quando a gente olha aqui, essas portas direcionadas nos 4 cantos do mundo, né? Norte, sul, leste, oeste, é porque elas estão abertas para receber todos que queiram, que estejam dispostos a deixar de fora as suas bagagens antigas. Bem, quarto tópico, né, que ele levanta. A Nova Jerusalém, ela é aberta para todos, mas não é aberta para tudo. É diferente. Veja aqui o verso 12 e depois o verso de número 27. O verso 12 diz o seguinte: e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos. Os nomes escritos sobre elas são os nomes das 12 tribos de Israel. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que são inscritos no livro da vida do Cordeiro, diz o verso 27. Ou seja, a cidade, ela tem uma grande muralha. E quando a gente pensa em muro, a gente pensa em proteção, ainda mais no tempo que João estava narrando isso aqui, né? As cidades, elas eram muradas para serem protegidas de ataques externos, né? Era uma cidade sem muro, era muito fácil de ser conquistada, porque não tinha como proteger. Mas a cidade com muro, ela era protegida. O invasor não conseguia, só tinha um portão, e o portão era vigiado, então o invasor ele não conseguia romper. Então, quando a gente fala de muralha, fala de segurança, né? E embora as portas estão abertas, né? Nem todos entrarão nessa cidade, apesar das portas abertas. E embora que as portas estejam abertas, mas o texto diz que há um anjo lá no verso 12, há um anjo tomando conta de cada porta. Observe que lá no Éden, quando houve a queda do homem, o homem pecou e tal, o homem foi expulso. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, foram expulsos do jardim do Éden. E no lado de fora, depois que eles foram expulsos, Deus colocou um anjo ali, guardando a entrada do Éden. Por que ele colocou um anjo? Para que Adão não fosse lá e entrasse e comesse da árvore da vida. Ele, em pecado, comesse da árvore da vida, né? Então, agora, ele faz a mesma coisa. Ele coloca ali um anjo ali para proteger, para selecionar. O anjo vai olhar, opa, isso daqui não condiz. As vestes dele não condiz para a entrada na cidade santa. Porque a gente precisa ter vestes especiais para entrar na cidade santa, né? As vestes, nossas vestes tem que ter sido lavada pelo sangue do Cordeiro, né? A nossa vida precisa estar limpa. Nós precisamos estar limpos do pecado, lavados do pecado, né? É por isso que nós precisamos lutar contra o pecado. Como é fundamental para o ser humano lutar e vencer o pecado. E hoje em dia é uma coisa tão difícil, é muito difícil, né? Não digo a você que é fácil, mas não é impossível a gente vencer o pecado. A gente precisa vencer o pecado e a gente poder estar mantendo as nossas vestes prontas para a gente entrar na cidade santa. O muro também, ele demarca a santidade da cidade.
O muro ele separa o que é puro do que é impuro, né? O pecado ele não pode entrar nessa cidade, na cidade santa. Muitas vezes nos dias de hoje, né, a gente tem visto a igreja aberta a tudo, mas não aberta a todos. Isso é interessante, né? Mas a cidade santa, ela está aberta para todos, mas não está aberta para tudo, né? A igreja aqui, nos dias de hoje, devia refletir também o que a cidade santa também que ela faz, está aberta para todos e fechada para tudo, né? E fechada para tudo. É interessante que como é difícil, por exemplo, a gente receber no nosso meio alguém que é envolvido com o homossexualismo, né? Ninguém quer cuidar de uma pessoa como essa. Ninguém quer cuidar de uma pessoa que tem esse tipo de problema. Como é difícil a igreja cuidar de alguém que veio que foi um criminoso um alto criminoso, né? Famoso aí. Como é difícil a igreja cuidar, né? Porque a igreja, ela não aceita, ela muitas vezes não está aberta a todos, mas ela está aberta a tudo. Quantas coisas mundanas hoje contaminam a igreja? Quantas coisas mundanas querem se trazer para a igreja e se colocar como coisa normal, muitas das vezes, né? É normal, não, isso é normal. Não é normal. A gente tem que... Pois não, meu irmão? Pastor, é porque o senhor falou sobre a questão do homossexualismo e eu lembrei de um depoimento do pastor Cláudio. E eu não poderia deixar passar em vão, porque é mais ou menos o que o senhor está falando. Ele falando assim que ele foi num programa, né? E nesse programa, aquela filha da Gretchen começou a falar para ele lá: e aí, pastor, se eu for na sua igreja, o senhor me recebe? Não, você vai assistir tudo lá. As pessoas da igreja vão te tratar bem, porque a igreja é para todos. Porém, o seu comportamento não é aceitável. Porque a gente lá, eu sou cristão, a gente segue o cristianismo, e o cristianismo não concorda com esse estilo de vida. Você vai ter que arrepender, batizar e uma outra vida. Mais ou menos isso que ele falou, né? Sim. E aí, o senhor está falando aí, e eu voltei lá. Tanto que é hoje, como o senhor está falando, principalmente nesse século que a gente está vivendo, como tudo anda contaminado, né? As coisas, até onde a gente anda, e as amizades que a gente tem, que tenta tirar a gente da igreja. E aí você diz, não, o caminho é esse, você tenta trazer até a pessoa. E aí, às vezes, se você não tiver sabedoria, daqui a pouco até você está sendo afastado da igreja, por conta das amizades, sabe? E era isso que eu queria falar. Se eu não me engano, eu já devo ter contado esse caso aqui, que eu sou daqueles que contam a mesma história 500 vezes, né? Mas quando eu estava no Pará, eu estava desenvolvendo um trabalho lá no Pará com uma loja de Buriti, a igreja de lá, a igreja de Cametá, no Pará, a igreja estava sem pastor na época, né? E eu fiquei ajudando a igreja, né? Nos finais de semana eu ia lá, ajudava e tal. E eu passei mais de um mês e fui lá várias vezes. E no tempo que eu passei lá, apareceu um rapaz, que o rapaz era homossexual. E ele se vestia de mulher, era todo, sabe? Se vestia de mulher. E aí, esse rapaz foi me apresentado, né? A esposa do irmão gostava de jogar bola e ele jogava bola com as mulheres. Futebol com as mulheres. Aí eu cheguei para ele e aí, rapaz, tudo bem? Ele, tudo bem. Aquela hora. Como é seu nome? Aí ele, meu nome é Shaila. Eu digo, não, meu amigo, seu nome não é Shaila. Como é o seu nome? O povo me chama. Não estou lhe perguntando como o povo lhe chama.
Eu estou perguntando qual é o seu nome. Ah, meu nome é João, acho que é João Manuel, né? João Benedito. Olha, tanto que eu já contei a história que alguém já falou Benedito aí. João Benedito. Aí eu cheguei para ele, vamos sentar um pouquinho, vamos conversar? Aí eu comecei a questionar ele, né, cara? Você acha que Deus erra? Não. Tem certeza que Deus não erra? Tenho. Tem certeza, rapaz? Tenho. Ele já ficou meio assustado, né? Eu perguntando, insistindo na pergunta 3, 4 vezes. E aí, e por que você vive dizendo que Deus errou com você? Não, eu não digo não. Disse. Como é que o senhor sabe o que eu digo? Porque quando você se veste de mulher, quando você se faz de mulher, você está dizendo que Deus errou em ter te feito homem. Aí ele, aí eu comecei a pregar o evangelho para ele, preguei o evangelho para ele e tal, para resumir a história para não ir muito longe. Aí ele chegou, eu falei para ele ir para a igreja de noite. Ele, mas eu não tenho roupa de homem para ir. Não tem problema, vale o dia que você procure uma roupa de homem e vá, se vista e vá. E tal. Só que ele não achou roupa de homem. E aí foi com roupa de mulher mesmo. Um topzinho, aquela calça antigamente, aquela calça que era assim abaixo do umbigo, né? A barriga de fora. E ele foi lá. Chegou lá e eu preguei a mensagem, terminou, fiz o apelo. E ele foi em lágrimas e se entregou a Cristo. Sabe? Muitas das vezes as pessoas estão precisando de uma conversa para elas abrirem o entendimento. Né? Depois, a igreja ficou com preconceito. Né? E enquanto eu estive lá, eu cuidei e tal, conversei com ele, tal, orientei. Mas depois a igreja não teve sabedoria, ficou com aquela coisa, com preconceito e tal. O rapaz terminou voltando de novo para aquele esquema de vida que ele vivia. Mas o fato é que muitas das vezes a questão dessa é a falta da igreja amar de verdade, de amar, sabe? Se a pessoa estiver disposta a deixar os seus erros, a gente saber abraçar, a gente saber cuidar, sabe? A gente saber orientar, conversar, sabe? A gente tem que aprender isso, a gente tem que abrir o nosso coração para isso. A igreja, na verdade, é um hospital, é um lugar de conserto de vida, não é um lugar de condenação. Isso nós fazemos muito, né? A gente muito aponta, a gente muito condena, a gente se coloca num patamar de rei, de superior, e olha de baixo para cima. Não, a gente tem que olhar de cima para baixo, né? A gente olha de cima para baixo, a gente tem que olhar de baixo para cima. Jesus, ele deu exemplo. Ele chegou, botou a toalha nas costas, a baciazinha na mão, foi lá, ajoelhou-se e ficou lavando os pés dos apóstolos. E ele olhava os apóstolos de baixo para cima. Nós precisamos aprender a olhar as pessoas, sejam elas quem forem, de baixo para cima. O Senhor Jesus diz assim: eu vim para servir, eu não vim para ser servido. Muitas das vezes a gente chega a algum irmão, me fala alguma coisa, não sei o que, pede algum favor ou alguma coisa, e a gente faz, e depois, não, obrigado, pastor, eu estou aqui, o seu servo está aqui para me servir. Eu estou aqui para servir os irmãos. Eu sou o primeiro que devo servir aos irmãos. Eu sou servo dos irmãos. E a Bíblia diz que a gente tem que ser servos dos outros. A gente tem que ser servo dos outros. A gente sempre tem que estar pronto a estirar a nossa mão. A gente sempre tem que estar pronto a abraçar, a cuidar, a amar. A gente sempre tem que estar pronto para isso. É o cerne da igreja, né? Abraçar. Porque se a igreja não tomar esse tipo de comportamento, a igreja vai continuar do mesmo jeito. Mas está muito bom, porque eu estou salvo. Você está salvo, mas o
vizinho, essas pessoas próximas, seus parentes, seus familiares, como é que estão? Então, é uma coisa muito séria, apesar de ter dado uma desviada aqui do assunto, da linha aqui do assunto, mas é uma coisa que a gente precisa chamar sempre a atenção, né? A igreja, ela precisa servir, ela precisa estar aberta para todos, mas fechada para tudo, para determinados comportamentos, determinadas coisas tem que fechar, né? Mas tem que estar aberta para todos. Bem, a Nova Jerusalém, quinto tópico, a Nova Jerusalém, ela está construída sobre o fundamento da verdade. Verso do número 14, que diz o seguinte: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos. 12 fundamentos. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Bem, aqui ele está falando do símbolo da nossa teologia, da teologia da igreja, né? A igreja ela é edificada sobre os fundamentos dos apóstolos, como eu falei antes. Jesus é a pedra angular e os apóstolos edificaram em cima dessa pedra angular, e o verdadeiro fundamento da igreja está em cima desses 12. Aí tem uma igreja que diz que o fundamento da igreja é Pedro. Pedro foi o primeiro papa e tal. Não é Pedro. É a palavra de Deus. O fundamento da igreja é a palavra de Deus que foi trabalhada pelos apóstolos. 12 mais Paulo. Né? 12 mais Paulo. Então, esse é o verdadeiro fundamento da igreja do Senhor. A igreja que vai para o céu. A igreja que foi edificada para ir para o céu. A igreja que foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. A Bíblia fala lá em Atos, no capítulo 2, que a igreja seguia os ensinamentos dos apóstolos, né? E a igreja seguia os ensinamentos dos apóstolos, e Deus acrescentava à igreja aqueles que ele tinha separado, tinha por escolhido. Então, a igreja ela precisa continuar crescendo segundo o fundamento dos apóstolos, e é essa igreja que vai estar lá nos céus, né? A igreja que foi edificada sobre esse fundamento, né? Não é edificada sobre Pedro, não é edificada sobre revelações nem divisões. Tem algumas igrejas, tem algumas denominações até, algumas seitas, e geralmente as seitas elas começam desse jeito, né? Uma revelação, alguém teve uma revelação, né? Alguém foi um profeta. As grandes seitas, todas as seitas são assim, né? Começou com uma visão de alguém. A palavra de Deus ela é completa, a Bíblia é completa. Aí alguém estava questionando, porque nós falamos sobre a questão das 4 cartas, né, que Paulo escreveu para Corinto. E hoje a gente só tem duas cartas. Tem a segunda e a quarta, né, que foram achadas. A primeira e a terceira foram extraviadas. Aí alguém questionou: e se acharem hoje essa primeira e essa terceira carta? Vai entrar na Bíblia? A gente vai ter isso como doutrina também? Vai anexar ao nosso compêndio de doutrina? Não. Porque se ela foi extraviada, era porque Deus não queria que ela entrasse no cânon bíblico. E se Deus não queria, não é agora eu que vou colocar algo que Deus não queria que tivesse. E se Deus quisesse que as cartas, a primeira e a terceira carta de Paulo, fosse colocada no cânon bíblico, ele mesmo tinha colocado. Deus é todo-poderoso, Deus é quem faz todas as coisas, tudo é feito por ele, então ele teria feito como essas cartas tivessem sido anexadas. Então, irmãos, não é sobre visões, não é sobre visões. Porque tem a profetisa Ellen White. Não existe, gente, não existe profetisa. Depois, primeiro
primeiro que os profetas foram até Cristo, foram até Jesus. De Jesus para cá, foi até João Batista. João Batista foi o último profeta. Né? Foi o último. De João Batista para cá não tem outro. O profetizar no Novo Testamento não é mais aquele profetizar de a pessoa receber determinadas revelações específicas, né, doutrinárias e tal, né? Não é mais daquele tipo. O profetizar no Novo Testamento é pregar a palavra. Eu estou fazendo, o que é que eu estou fazendo aqui agora? Estou profetizando. O que é o profetizar? Pregar a palavra de Deus, né, no Novo Testamento. É por isso que Paulo fala lá, quando está a questão lá da língua, né, no capítulo 14, Paulo fala, olha, ao invés de você falar palavras que ninguém entende, profetize. O que é esse profetizar? Pregue a palavra, é isso que ele está dizendo. Pregue a palavra, fale de Deus, de Cristo. Né? Então, não existe outra fonte, outro fundamento, senão o fundamento dos apóstolos, que é a Bíblia, o Novo Testamento escrito, que foi escrito pelos apóstolos. Né? Bem, eu vou falar o sexto e vou parar, e a gente vai deixar os outros 6 para a semana que vem, para a gente analisar a semana que vem. A Nova Jerusalém tem espaços para todos os remidos, né? Versos 15 a 17, que diz o seguinte: e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E medindo o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Bem, isso foi até uma dificuldade na escola bíblica, não foi? No domingo passado. Essa medida, ela é literal ou ela é uma medida simbólica? Eu, como não tinha estudado ainda, eu não pude dar muita opinião, mas eu já falei que ela era uma medida, deveria ser uma medida simbólica. Como em todo Apocalipse, sempre quando se fala em números, se fala simbolicamente das coisas, né? Aqui não é diferente, né? E vocês veem que tudo é 12, 144, sabe? 144 é 12 vezes 12, né? 12 estádios e tal. Esses 12 estádios, que fala que a largura e o comprimento e a altura da cidade, dá 2.200 quilômetros aproximadamente. Né? Até a irmã falou, se eu não me engano, que ela falou de São Paulo a Sergipe, Aracaju, né? De São Paulo a Aracaju é a distância de uma lateral, das laterais da cidade. Bem, na verdade, isso tudo é simbólico. A questão de ser 12 estádios, está falando 12 foram as 12 tribos de Israel, 12 foram os 12 apóstolos, e 12 agora é também a dimensão da cidade. Ou seja, está se falando da magnitude, está se falando da grandeza, da suficiência, da grandiosidade da cidade. Não que ela tenha essa medida exata, não é isso. É uma medida simbólica, porque a medida da cidade é quantos santos tiverem lá. E se você for pensar, a medida, ele tem uma medida cúbica, né? Porque é largura,
comprimento, largura e altura. A altura, que ele diz, né, 2.200 quilômetros, é você pegar, por exemplo, o Monte Everest e multiplicar a altura do Monte Everest por 120 vezes aproximadamente. Né? Então, é algo muito, sabe, diferente, e algo que nunca teve aqui na Terra e algo que a gente não faz nem ideia. Mas eu creio que se falar nessas proporções, está se falando da majestade, da grandeza, da suficiência da cidade. Até porque a cidade não é algo sólido, mas sim somos nós mesmos, somos nós, as criaturas de Deus, né? Somos nós, as criaturas de Deus, como está lá, os filhos de Deus, como está glorificados. Então, é algo que não é dimensionável em termos de medida plana, mas sim de medida de grandiosidade. Até porque a palavra diz que o nosso Deus vai estar no centro da cidade. Então, vai ser uma coisa grandiosíssima, maravilhosa, tremenda, né? Independente do tamanho que ela for acontecer. Ok? Então vamos parar por aqui, porque ainda tem seis tópicos para frente, né? Então no próximo a gente vai continuar do verso 18, né? Do verso 18. Nós vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por esse tempo de estudo, né? E parar por aqui. Tá bom? Querido Deus, nós te damos graças, Senhor, por tudo que até aqui nós aprendemos. Até aqui foi colocado, ó Deus, aos nossos corações. Deus, que o Senhor possa aplicar esse estudo, Senhor, a nós, para que nós possamos, Senhor, aplicar também na nossa vida prática. Que nós possamos ser aqui na terra, desde já, essa igreja, reflexo dessa igreja no qual nós seremos no final de tudo. Ó Deus, tome conta das nossas vidas, guarde-nos, Senhor. Usa o Teu Espírito Santo mais e mais para nos direcionar, para nos ajudar a fazer a coisa certa. Usa o Teu Espírito Santo para nos livrar, colocar na nossa consciência, ó Deus, a definição, o que é pecado, e a gente poder, assim com o esclarecimento do Teu Espírito Santo, a gente poder fugir do pecado. Tome conta de nós, guarda a Tua igreja, abençoe a Tua igreja em tudo. Nós oramos, Senhor, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.